Confissões. Deus é o autor do mal? Regidas por volta do ano 400, as Confissões compõem uma obra de cunho autobiográfico, em que Santo Agostinho reflete sobre a formação e até a sua conversão ao cristianismo. Relata a sua experiência de vida, as angústias pessoais e intelectuais, e principalmente os dilemas morais que viveu. Sua adesão inicial ao maniqueísmo é examinada, e é nesse contexto que discute as questões da natureza do mal, mostrando como só depois de se converter essa questão foi resolvida. O mal, para ele, é falha, queda, desvio, corrupção, e não uma substância real como bem, como apregoavam os maniqueus. A discussão sobre a criação reflete a influência de Platão, sobretudo do diálogo Timeu, acerca da criação do cosmos e do neoplatonismo de Plotino, com sua doutrina do ser supremo e dos graus inferiores de seres que dele emanam. No Timeu, o demiurgo cria o cosmos, organizando a matéria preexistente com base nas formas ou ideias. Então, nesse parágrafo está falando da influência de Platão, principalmente na obra O Timeu de Platão, que relata a criação do cosmos a partir de uma matéria pré-existente e moldada por um deus chamado Demiurgo. No texto abaixo, no livro 7, capítulo 5, Santo Agostinho expressa suas angústias e questionamentos sobre a origem do mal e sobre por que Deus teria consentido a existência do mal. Conclui que foi apenas sua fé inabalável que permitiu entender o sentido da criação divina e perseverar em seu caminho. Daqui, desse parágrafo, eu compreendo que ele não encontrou uma explicação racional para a origem do mal. Então, teve que recorrer à sua fé inabalável para perseverar no caminho do cristianismo. No capítulo 12 do mesmo livro, ou seja, livro 7, que aborda o problema do mal, Santo Agostinho mostra que este deve ser entendido como privação, diminuição ou imperfeição, sendo que todas as coisas, enquanto existem e porque foram criadas, possuem algo de bom. Feito essa explicação do professor Danilo Marcondes, passamos agora à leitura do parágrafo citado de Santo Agostinho, do livro As Confissões. Buscava, ainda que de forma errônea, a origem do mal. Buscava, ainda que de forma errônea, a origem do mal, e não percebia o mal que havia na própria busca. Eram obrigadas a passar pelo olhar de meu espírito, todas as criaturas e tudo que nelas pode ser visto: a terra, o mar, as estrelas, as árvores, os animais perecíveis e também tudo aquilo que não vemos, o firmamento, os anjos e os espíritos celestes. Supunha assim a vossa criação finita, plena de vós que sois infinito, e dizia: eis aqui Deus e a criação divina. Deus é bom, admirável e incomparavelmente superior a tudo isso. Como ele é bom, criou coisas boas, e é assim que ele tudo envolve e preenche. Onde está então o mal? Por onde e de que maneira conseguiu penetrar? Qual a origem e a semente do mal? Será que nada disso existe? Será que o mal não existe? Desse modo, por que tememos o que não existe? E se tememos em vão, então, sem dúvida, o próprio medo seria o mal que nos tortura e nos oprime inutilmente em nossos corações. O mal é, por isso, mais opressivo exatamente por não existir e continuarmos, mesmo assim, temendo. Em conclusão, ou existe o mal que tememos, ou então o próprio temor é o mal, e em todos os casos
existe o mal. Qual a origem do mal, se Deus, que é bom, é o Criador de todas as coisas? Se Deus Qual a origem do mal, se Deus, que é bom, é Criador de todas as coisas? Sendo Ele o ser sumamente bom, criou bens inferiores a si, mas o Criador e as criaturas são, afinal de contas, todos bons. De onde se origina, portanto, o mal? Ou será que tudo isso é devido ao fato de que Deus tudo criou com uma matéria em que já havia algo de mal, e ao dar-lhe forma e reorganizá-la, teria permanecido alguma coisa que não se transformou em bem? Veja que aqui, na tentativa desesperada de explicar a origem do mal, Agostinho imagina que então Deus teria criado o mundo não de sua própria substância, mas valendo-se de uma matéria pré-existência, e essa matéria teria em si o germe da maldade, e ele imagina que teria por aí entrado o mal. Será que Deus não seria capaz de criar o mundo de sua própria substância? E precisaria recorrer a uma matéria má para criar o mundo? Veja nisso a influência de Platão e Agostinho, porque é Platão que afirma que a matéria é má, e Agostinho é leitor de Platão e parte do mesmo pressuposto. Retomo a leitura. Qual a origem do mal, se Deus, que é bom, é o Criador de todas as coisas? Sendo Ele o ser sumamente bom, criou bens inferiores a si, mas o Criador e suas criaturas são, afinal de contas, bons. De onde origina, portanto, o mal? De onde se origina o mal? Ou será que tudo isso é devido ao fato de que Deus tudo criou com uma matéria em que já havia algo de mal, e ao dar-lhe forma e organizá-la teria permanecido alguma coisa que não se transformou em bem? Será? Mas por que isso teria ocorrido? Não poderia Deus, por ser onipotente, ter convertido toda a matéria de modo a não permanecer nela nada de mal? E por que quis criar algo a partir da matéria e não preferiu reduzi-la com sua onipotência ao nada? Vejam, amigos, os questionamentos de Agostinho. Poderia, por acaso, a matéria existir contra a vontade divina? Isso é um filósofo, isso é filosofia, isso é questionar. Se a matéria é eterna porque permaneceu tanto tempo no passado, por um período indefinido, e por que teria ele querido transformá-la em algo tempos depois? Então ele imagina que existe uma matéria eterna, essa matéria é má, essa matéria é eterna, existiu sempre no passado. E por que de repente Deus quis usar essa matéria má para criar algo? Não estava vendo que daí não ia sair uma coisa boa? É isso que Agostinho está perguntando. Por isso que Agostinho é filósofo. Se de repente decidiu fazer algo, por que não reduziu a matéria ao nada? Já que é onipotente e permaneceu apenas ele próprio, totalmente bom, o sumo infinito bem. Seria Deus egoísta? Me parece que é isso que Agostinho está perguntando. Ele próprio permaneceu bom, sumo bem, infinitamente bom. Mas por que decidiu de repente criar algo de uma matéria e usou para dar forma, assim como o demiurgo de Platão usou uma matéria pré-existente e essa matéria era má,
supõe-se que essa matéria era má, porque o mal não poderia provir de Deus que é bom. Não seria o Todo-Poderoso, não seria o Todo-Poderoso se não fosse capaz de criar algo bom sem a ajuda daquela matéria que não teria se originado dele mesmo? Ele não seria, né? Se ele é um ser todo-poderoso, ele poderia criar algo bom sem a necessidade da matéria. Se a matéria é, para os filósofos em geral, platônicos e cristãos, o princípio da corrupção. Pensava tudo isso em meu miserável íntimo. Esse final aqui, meus amigos, é mais bonito. Pensava tudo isso em meu miserável íntimo, oprimido pelo terrível temor da morte e por sentir não ter encontrado ainda a verdade com V maiúsculo. Contudo, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Salvador, conforme professada pela Igreja, estava firmemente plantada em meu coração, ainda que me sentisse indefinido e oscilante quanto ao que é estabelecido pela doutrina. O meu espírito não abandonava a fé, abraçava-a ainda mais forte. Então Agostinho faz essa conciliação entre a fé cristã, uma fé forte, uma fé arraigada, e o pensamento filosófico, com sua avidez pelo conhecimento, com o seu desejo desesperado de conhecer, de compreender racionalmente as verdades da fé, as verdades que talvez, somente talvez, não tenham respostas racionais. É belíssimo o pensamento de Santo Agostinho. É belíssimo esse questionamento, essa ousadia com que indaga ao seu Deus, ao seu Criador e ao qual ele ainda se rebaixa e se encontra submetido.